Olá, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, estamos aqui, é isso mesmo. Mais uma vez, programa Servo, nós somos os irmãos da comunidade Ramá de Petrópolis, eu, sua irmã Milena Vidal, aqui do meu lado, pastor André Teles, à minha direita, essa convidada muito especial, gente, que olha, eu tenho muito privilégio de ter ela na minha vida, Ana Carolina de Paula. A gente vai estar aqui com ela, você vai poder conhecer um pouquinho mais dela, sobre o ministério dela, a vida dela, a bênção dela, né? E poder se alegrar aqui com ela. Com certeza. Depois de tanto zelo... Programa Elas, quase virou um programa Elas, né? Vou sair de cena e vou deixar elas. Que mais um programa, que Deus te abençoe aí na sua casa, traga um renovo, traga... unção, poder. Amém. E que o Senhor possa estar ministrando na sua vida. E com muita alegria, mais uma semana o Senhor nos deu esse privilégio de transmitir para você um pouquinho do que o Senhor tem feito aqui. Com alegria, não é verdade, Carol? Isso aí. Com muita alegria, né? Muita alegria, muita comida gostosa também, hein? Fit. Carol aí já dando spoiler, né? Faz comidas deliciosas, fit, tudo muito bonito e saudável, né? Sim. Mas vamos que vamos, Milena. Amém, ela nos ensina a cuidar do templo do Espírito, né? Já quero deixar para você aí os nossos endereços, se você quiser acompanhar nosso programa aí semanalmente. Entra lá no nosso canal, no YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis, se inscreve, ativa o sininho. Lá você vai receber toda a notificação quando publicar um novo programa Servo. Agora também a gente tem transmitido os nossos cultos aqui de Petrópolis todo domingo. Então você vai poder acompanhar, dar culto a Deus conosco. Tem a nossa reunião de oração lá, nosso momento de intercessão também, que a gente vai transmitir. E aí você vai poder acompanhar. Temos também nossa página no Facebook, Comunidade Ramá Petrópolis, o Instagram, Ramá Petrópolis, se você quiser acompanhar lá também, ver as nossas fotinhas, publicações das nossas programações. E a nossa programação aqui na rádio também, todo sábado, 10 horas da manhã, domingo, 10 horas da manhã também. Então fique ligadinho aí, acompanhe o nosso programa. E a gente hoje vai ter o que, André? Vai ter... tudo que tem sempre e muito mais. É isso aí. Tem palavra com o nosso pastor, tem louvor, né? Nossa irmã Carol vai escolher aí os louvores que vão estar sendo ministrados nos lares, nos carros, por onde a gente anda. E o Senhor vai abençoar e, com relatório, mostrando aquilo que nós temos feito aqui. Um relatório mais para que as pessoas se alegrem conosco, né? Se entristeçam também, chorem, né? Quando for de chorar, e que Deus possa estar nos abençoando e conduzindo esse programa, não é verdade? Por falar em Deus nos abençoando, nós temos que orar. Sim, sim. Mas antes de orar, deixa eu falar um pouquinho aqui do meu livro. Trouxe um livro aqui, né? Eu tenho lido. Humildade, a beleza da santidade. E a foto aqui, né, já mostra para nós um pouco do que é humildade de verdade, né? O que Jesus deixou para nós, né, de lavar os pés. Ser humilde não é você ser um coitado, não é as pessoas olharem para você e sentirem pena, né? Às vezes a gente acha que a pessoa é muito humilde, é isso. Eu não posso nem botar uma roupa melhor, né? Porque eu tenho que ser muito humilde, né? É isso meu aí, sapato tem que estar furado, minha blusa tem que ter um buraco aqui de baixo. Isso aí, tem que andar feliz. Às vezes tem um buraco aí, mas... Não se representa que você é humilde por causa disso, né? Às vezes é um grande soberbo, não tem humildade nenhuma com um buraco aqui na blusa, né? Verdade. E às vezes a pessoa que está andando com uma roupa de marca é humilde. O coração foi tratado. É humilde. Dentro dela, né? A humildade está dentro de nós. E ela é manifesta através das nossas atitudes e não através das nossas palavras, né? E foi o que Jesus fez. Sendo humilde, né? Abriu mão da sua própria vida, da sua vontade por causa de outros, né? Lavou os pés de pessoas que eram inferiores a ele. Ele se colocou numa posição abaixo daquelas pessoas, né? Que ele lavou os pés e... Esse livro fala disso? Fala. Fala desse texto aí? Fala também. E de muitos outros, tá, né? De servir um ao outro, de colocar o outro acima de você se considerar inferior mesmo, né? Na posição de humildade, de lavar os pés e tal, de ajudar os seus irmãos, as pessoas ao seu redor, de se considerar dependente, né, do Senhor. E tem muito mais, né? Eu só queria deixar essa introdução, né?
que é um livro que tem falado muito ao meu coração e é uma coisa que às vezes a gente despreza, né, sobre a humildade, que foi um dos ensinamentos de Cristo, né? E se a gente quer ser semelhante a Cristo, também devemos seguir esse exemplo, né, de ser humilde, de se rebaixar mesmo, de se humilhar. E um versículo interessante na Bíblia que fala, né, pra gente a si mesmo se humilhar. Isso, para mim, é muito profundo. Não é as pessoas te humilharem, é você a si mesmo se humilhar. É você a si mesmo se colocar nessa posição. Né? A gente, às vezes, confunde. Não, aquele que for humilhado será exaltado. Não, não é isso. É você a si mesmo se humilha. Você a si mesmo se quebranta, se coloca ali naquela posição. Né? Então, que o Senhor possa falar aí o coração de vocês e vamos orar, então. Vamos orar sim. Fica aí a dica, né? Levanta o livrinho aí, pro irmão ver a capa. Irmão, dá uma olhadinha aí. A gente não tá ganhando nada com isso. É isso aí. Mas tá ganhando a sua edificação. Que o Senhor possa te edificar através dessa dica. Pega a dica aí, né? Aqui a gente dá dica de livro também. É isso aí. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhorão, é muito bom estar aqui e nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha agir, Deus, na vida dos nossos irmãos que têm nos acompanhado, que têm ouvido, Senhor, esse programa de relatório, que têm aguardado o próximo, e têm acompanhado ali, ó Deus, que o Senhor possa estar vindo com a Tua doce presença, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, a vida dos nossos irmãos e age, Senhor, na vida deles, ó Deus, traz quebrantamento, Senhor, traz essa humildade que já foi falada aqui, Senhor, traz a verdadeira humildade, ó Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor a estar ministrando, a Deus, nos lares, através de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, ó Pai, para honra e glória do Teu nome. Toma a vida dos nossos irmãos, ó Deus, toma a vida daqueles que nos acompanham, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos louvar o Senhor. Carol, qual louvor? Eu quero o louvor da Lívia Soares, que é Filho do Deus Vivo. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado.
Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Voltamos! Essa canção abençoada. Gosto muito dos louvores da Nívia Soares, daquilo que Deus libera através da vida dela, né? Uma mulher aí que tem nos abençoado muito com a sua vida e com aquilo que Deus tem revelado a ela, né? E vamos para o nosso relatório aí da comunidade Ramate Petrópolis. Temos muitas programações, eu acho que a gente se define assim, né? Igreja que faz muita programação. Igreja que não fica parada. Igreja que num salão pra gente é igual nossa casa, às vezes, né? Durante a semana. Só dá uma passada lá. Isso né? aí. Teve um tempo que eu ia na minha casa e eu falava, poxa, eu queria tanto ficar em casa. As pessoas querendo viajar e eu querendo ir pra casa descansar. Falei, pra onde você iria hoje? Pra casa. Ficaria lá no final de semana quietinho. E a nossa igreja hoje tem vivido isso, né? Uma igreja que não para, né? Vai acompanhando aí a pegada com o pastor Luiz. O pastor Luiz não para, né? Não tem... ele vive nesse não reclinar a cabeça, né? Ele vive isso. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que eu vou ficar paradinho, né? Então ele tá aqui, ele tá lá, ele muito ativo e o povo acompanha, não é verdade? Verdade. Muitas programações internas, externas, viagens, né? E semana passada a gente teve 3 programações num sábado só, né? Começou a falar do sábado. Primeiro foi a reunião de crianças, né? Carol tá aqui, viveu lá a reunião. Como é que foi a reunião de crianças? Benção. A gente falou de Deus me fez assim, né? E foi muito legal que a gente falou sobre a criação. E depois a gente fez a experiência da massinha de modelar. E aí a gente fez as crianças montarem, né? Como elas são. E aí depois a gente falou, Deus te fez assim, né? Foi benção. E no final teve uma saladinha de fruta também, né? Puxando pro lado fit. Tá ensinando as crianças a se alimentarem. Foi ideia da mamãe Ariana, isso aí. Esse Deus te fez assim... Marlon vai botar, tem as imagens aí, o Marlon vai colocar, né? As crianças ali com os desenhos e com os bonequinhos, né? E é muito engraçado que eu olhei e falei, pô, não é que os bonecos parecem com as crianças? Falei, minha filha, tá... E é engraçado, né? E Deus te fez assim, foi muito interessante. E eles pegam aquela massinha e não quer largar, né? Não, minha massinha. Muito bom, muito bom. Amém. Tivemos também uma programação com os adolescentes, fizemos lá um teatro com eles, né? Representando ali Marta e Maria, foi bem legal. E pra gente reproduzir isso com eles, né? A gente quer fazer um teatrinho com eles, ensinamos sobre a gente parar um tempo pra ouvir Jesus, pra falar com Jesus, né? E aí a gente fez um dadinho lá que a gente jogava e saía perguntas, né? E cada um respondia a pergunta do dado. E as perguntas ali que mais me marcaram foi qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Qual a última coisa que você faz antes de dormir? E o que você mais gosta de fazer, o que você mais faz durante o seu dia. E é interessante as respostas, né? Porque às vezes a primeira coisa que a gente faz não tem Deus no meio, ou a última coisa que a gente faz também não tem Deus. A coisa que a gente mais faz, às vezes, são coisas naturais, né? E eles foram vendo, né, a necessidade de realmente ter. E eu achei maravilhoso que alguns, não, eu vou orar. Eu faço isso e eu oro. Tia, eu todo dia, meia-noite, eu me ajoelho com a minha irmã e eu vou orar a Deus. E a gente ora por isso e isso.
Não, tinha antes de acordar, agradeço a Deus por esse dia e tal. Aí eu falei assim, eu criei um hábito de todo dia acordar e falar bom dia pra Jesus. Jesus, bom dia. Aí no grupo durante a semana a gente perguntou, e aí, alguém já deu bom dia pra Jesus? Tio, eu já dei bom dia pra Jesus. Benção. Falei bom dia pra Jesus aqui agora. Não, eu já dei, já orei, já agradeci a Deus por esse dia, né? Isso é maravilhoso, né? Tem que gerar um relacionamento, né? Isso aí. A gente não pode levar as pessoas para a igreja somente, né? A gente tem que, por meio da influência, por meio do Deus que a gente conhece, gerar o relacionamento no outro, né? Gerar esse desejo por conhecer a Deus. Porque a religião, não é tão difícil de ser gerada, né? Você vai aqui, você faz isso. Agora, o passo além de gerar religião é gerar relacionamento. Aí é estreito, né? Então, Verdade. a pegada é essa, né? Eu estive no Marcos, né? Falando do Express. E ele, sempre corta o meu cabelo. E a gente conversando alguma coisa, ele falou, eu falei, Vaso, cuidado com a comida. Porque às vezes a comida se torna o principal objetivo do cara. Uhum. Vai ter o que lá pra comer, depois vai ter uma comidinha, vai ter um lanche. Eu falei, cara, cuidado. Não deixa eles ficarem ligados mais com aquilo que vai acontecer antes ou depois do que o momento, o Senhor e tal. Ele falou, não, já diminuí a comida e a gente tem que levar esses caras, esses moleques a conhecer o Senhor. É isso aí, esse é o nosso propósito. E à noite também tivemos lá aquele momento diferente, né? Que os jovens todos se reuniram para sair para lanchar, né? Foi maneiro. Comer coisas bem saudáveis, né? Muito saudável. Nada saudável, muito hambúrguer. Gordura até escura. Muita batata frita, bacon, nossa. Chegou lá e tu até desviou, nossa. Desvia não, meu irmão. Se mantém firme, cara. Não, aí foi aquela comilança, né? Praticamente fechou lá a hamburgueria lá, fechamos lá e o camarada ficou doido, né? A galera lá, o grupo de jovens. Tinha gente ali que não vai no culto jovem não, mas foi comer lá, né? Pois é. Mas foi bênção, foi um motivo de alegria e Deus... eu vejo também, né, a nossa comunhão também forja as alianças, a gente vai entendendo ali como agir, o que Deus quer. Verdade, foi muito bom. E aí, na segunda-feira, né, a gente também teve uma reunião de mulheres, foi bênção também, falando aqui do lado fit, né? Foi A gente bênção teve mesmo. lá uma breve palestra da irmã Fernanda, né, que é a nutricionista que a gente tem aqui. E ela falando, né, sobre os benefícios de alimentos, sobre os malefícios de alguns alimentos, ensinando sobre alimentação saudável para as crianças, né, para os pais se atentarem a isso, para quem está gerando, está numa gestação e para quem já tem o seu filho também. E a gente vai aprendendo, né, com a irmã. No finalzinho ela levou um cookie vegano que não tem leite, não tem ovo, né? Negócio Era de bom. cacau e canela, alguma coisa assim. né? Aveia, muito bom mesmo. E a gente vai vendo outras formas também, né? De você comer bem. E aquilo que você gosta, um cookie. Que também não saiu muito do padrão, assim, de gosto de cookie. Tem chocolate, tem tudo. Gosto de chocolate é a mesma coisa, não mudou. O chocolate é a mesma coisa, gostei muito. E ela vai nos abençoando, né? Com aquilo que ela aprendeu e o estilo de vida que ela leva também. Foi muito bom, né? E da gente aprender também a cuidar da alimentação dos filhos, mas também a nossa, né? E foi bom, foi bem edificante nessa programação de mulheres lá e no finalzinho a comunhão, sempre muito bom, muito agradável, né? E durante a semana continuam as programações, as células, e os irmãos sempre em comunhão, visitando, teve visita também de mulheres na quinta-feira, foi bênção. A reunião de oração também, Deus sempre revelando alguma coisa, nos dando um norte, tocando nosso coração, falando com a gente ali. E a nossa vida tem sido assim, né? Amém. Bênção demais, né? Amém, amém, amém. Amém? É isso, Amém. nosso relatório. Fala, qual é a próxima canção? Carol, Ministério Zoe, nunca foi sobre nós. vamos louvar. Ó profundidade
dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores
E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Eu digo amém, amém. Paz seja convosco. Vamos fazer uma oração? Deus, nós continuamos aqui em Tua presença, sempre, sempre, sempre dependendo de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua assistência, do mover do Teu Espírito Santo. Nós, ó Deus, sempre dependemos mais de Ti do que aquilo que podemos fazer. O que podemos fazer em relação ao que o Senhor pode fazer é muito pouco. Nós entendemos isso, sabemos que temos que ter uma atitude correta e às vezes até atos e prática, mas Senhor, nós somos muito limitados e para que tudo isso aconteça, para que o querer e o realizar se manifestem, se concretizem em nossa vida, nós dependemos sempre, em todo tempo, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Vem mais uma vez agir em mim, fluindo em meus lábios, algo que fale ao coração dos Teus filhos, como Tu já falaste e tens falado ao meu coração, mas abre também o entendimento, ó Pai, como Tu fizeste com os Teus discípulos. Tua palavra diz que o Senhor lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Essa palavra foi inspirada por Ti e pelo Teu Espírito, por isso necessita, Deus, de uma revelação do Teu próprio Espírito, ó Pai. Então traz essa revelação aos nossos corações nessa noite, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar sobre um assunto que Deus tem falado muito comigo. Deus tem exigido de mim, quando eu oro pelas filhas, Deus fala a mesma coisa, eu vou apertá-las até que se voltem para esse assunto. Quando eu oro pela igreja, a mesma coisa. E Deus tem exigido, não tem pedido, não tem me dado muita opção, mas eu sinto assim como que uma exigência de Deus para a minha vida, uma exigência de Deus para a igreja nesse fim dos tempos. Ô varoa, Deus te faça sempre uma serva fiel até a morte. E é o maior desejo do meu coração, o que eu vou trazer para meditação. Se eu pudesse pedir algo a Deus, eu pediria isso, né? Se Deus falasse comigo como falou com Salomão, Salomão, o que tu quer? Eu pediria isso ao Senhor. Mas embora seja o maior desejo da minha alma, talvez seja o aspecto que eu encontro mais dificuldade, talvez seja o aspecto que eu ande mais lento na caminhada cristã. E fica esse conflito de desejar tanto, mas de caminhar tão devagar para que se concretize em minha vida. Então eu queria ler com os irmãos, o assunto é santidade ou santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14. Ninguém vai crescer espiritualmente sem se santificar. Ninguém, na minha concepção, nem será salvo se não houver santidade. A graça não nos exime de buscar a santidade de Deus. Se você não se santifica, você não cresce espiritualmente. A irmã Arielle, ela foi a pregadora do domingo lá, né, a mensageira lá, domingo, e ela trouxe com a palavra Filipenses 3,7, o que Paulo perdeu para santificação e para a revelação de Jesus, mas ela deu testemunho dela também, de coisas que ela teve que deixar para que se aproximasse mais de Deus, para que tivesse uma revelação maior de Deus, para que estivesse mais íntima de Deus. Então esse é o processo que eu queria falar com os irmãos, de santificação. Então ninguém vai se aproximar de Deus sem se santificar.
Não adianta pular, eu gosto muito de fogo, de poder, sou igual o pastor Fábio, eu gosto dessas coisas, né? Como é que é isso? A frase, como é que é? Eu gosto desse negócio, eu gosto também, fogo, poder, visão, revelação, eu acho maravilhoso os dons espirituais, é algo extraordinário, eu me sinto dependente dos dons espirituais, às vezes alguém me liga, essa semana o pastor me ligou, um grande amigo meu, pastor, acontecendo isso e isso, eu considero o senhor muito, e o que o senhor falar, eu vou fazer. Mas era uma decisão que ia mudar com a vida dele. Falei, caramba, Senhor, e agora? O irmão está colocando o futuro dele, ele é casado, tem família, filhos. Senhor, o que eu falo? Eu não quero falar nada se o Senhor não trouxer alguma revelação e tal. E aí Deus teve misericórdia de mim e dele, e me deu uma visão, uma palavra, uma revelação. Então, para mim é essencial os dons espirituais. O fogo, o poder, a busca. Agora, sem santidade, ninguém vai se aproximar de Deus, ninguém vai crescer espiritualmente. A manifestação de um dom não necessariamente diz sobre o crescimento da pessoa. Uma pessoa pode ser muito usada em dons espirituais, está muito longe da santificação. Nós temos os dois caminhos, o caminho do fruto do Espírito e o caminho dos dons espirituais. São caminhos diferentes. Então os dons são maravilhosos, mas esse caminho da santificação é necessário. Sem santificação ninguém cresce, e na minha opinião, nem salvo será. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem se santificar. Mas não é pela graça? Sim, por meio da santificação. Mas não é pelo sacrifício de Jesus? Sim, que nos leva a uma vida de santificação. Quando o pastor Érico citou que comentou em Santa Cruz sobre Romanos 6, o capítulo vem muito falando sobre realmente o sepultamento do velho homem, mas no final, se os irmãos notarem, ele termina o capítulo, começando a falar de morte, de batismo, de sepultamento, mas ele termina falando sobre santificação. Tende o vosso fruto para santificação. Não sei o que, santificação. Então a morte tem esse objetivo de nos levar a uma santidade maior. Agora, para mim é difícil buscar santidade porque eu não tenho claramente em minha mente até que ponto as minhas atitudes são realmente sinceras, verdadeiras, até que ponto elas me levam para Deus. Porque eu creio que existe uma santidade que ela é religiosa, ela é moralista, ela não me leva mais para perto de Deus. Tem pessoas religiosas que são extremamente santos, budistas, né? Tem alguns budistas, você vê, o cara se retira de tudo, o cara deixa tudo na vida, indianos, esse dia eu estava vendo as entrevistas com alguns religiosos indianos, os caras perdem a vida toda, eles deixam tudo para viver aquela religião. É uma santificação, eles deixam tudo, muito mais do que muitas vezes nós que somos crentes. Eles deixam tudo, faz voto de miséria, entre outras loucuras. Eu estava vendo uma reportagem, mas isso não os leva para perto de Deus. E às vezes os atos e as nossas atitudes não nos levam para perto de Deus, mesmo que sejam atitudes de santidade, de separação. Os fariseus eram bem assim, eles eram muito moralistas, não podia isso, não podia aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, mas estavam tão longe de Deus. O povo de Israel era extremamente religioso e se consideravam santos. Eles não podiam nem conversar com outra pessoa, ter comunhão com as outras pessoas. Eles se achavam um povo escolhido, o povo que não era como os demais povos. Diante de Deus, eles estavam muito mal. Era uma santidade religiosa, uma santidade moralista.
Então, o primeiro aspecto que eu queria comentar sobre a santidade, e que eu tenho buscado isso de Deus, é algo que proceda do Espírito em meu coração, que me leve para mais perto de Deus. Eu queria ler com os irmãos Êxodo 28:36. É um detalhe nesse versículo que fala muito ao meu coração. Foi uma palavra que um dia eu levei lá em Santa Cruz. Êxodo 28, verso 36. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. O que? Santidade ao Senhor. Esse ao Senhor, para mim, é muito importante. Não era só santidade, não era só se separar, era santidade ao Senhor. É uma separação que não é religiosa, que não é humana. É uma separação que me leva para mais perto de Deus. E é isso que eu acho que nós precisamos buscar, algo que seja movido pelo Espírito. Às vezes nós tomamos atitudes como crentes, e na verdade é por causa do pastor, por causa das pessoas. Será que eu deixo o que eu deixo de fazer? Será que é por amor a Deus, para me aproximar por Deus? Ou é porque eu tenho uma moral a zelar, um cargo, um título a zelar? Eu acho muito bom que a gente evite fazer coisas para não escandalizar os irmãos, né? O Romanos diz isso, né? 1 Coríntios 8:9, né? Vede que a vossa liberdade não venha a ser tropeço para os fracos e tal. Então nós tomamos atitudes por causa dos irmãos, sim. Agora não pode ser só por causa disso, né? E na verdade, quando nós estamos tomando algumas decisões de santificação, pelo menos na minha vida, às vezes eu vejo assim, não é nem por amor tanto ao irmão não, é por causa de mim mesmo. Eu não quero que os irmãos vejam que eu sou o que sou. Então, eu acho que se fosse por amor aos irmãos, poxa, eu não quero fazer isso porque eu não quero ofender o meu irmão, eu amo o meu irmão, não quero ser pedra de tropeço. Isso é uma realidade, em parte, mas muitas vezes, poxa, eu não quero que o irmão pense de mim algo errado. Eu estou olhando muito mais para mim do que por amor ao irmão. Isso para mim não é uma santidade agradável a Deus. Então o sacerdote tinha escrito ali, santidade ao Senhor. Era algo que devia levá-lo para mais perto de Deus. Então quando a gente deixa de fazer alguma coisa, deve ter essa motivação interior, de saber que eu vou fazer algo para Deus, para me aproximar de Deus. Eu não vou deixar coisas só por deixar. Aquilo tem que me levar a dar um passo para Deus. Eu tenho que dar um passo para longe do mundo, mas um passo que me aproxime de Deus. Eu tenho que, essa atitude de deixar, de me santificar, tem que me levar mais para perto de Deus. E eu creio que Deus vai exigir de nós, igreja, a santidade. E por que a santidade ou a santificação é tão necessária? A santificação é um caminho, é um processo que deve ser constante em nossa vida. Por que isso? Porque diz 1 João 5,19 que o mundo inteiro jaz no maligno. E a Bíblia diz em Gênesis 6,5 o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o mundo jaz no maligno, o meu coração é inclinado para a morte, para o pecado. Então, esse processo de santificação, ele tem que ser diário em minha vida. É o que o pastor Érico estava comentando, que pregou, né, em Santa Cruz. Eu não ouvi a pregação, talvez ouça depois. Nós temos que relembrar essa morte, porque a gente vai se acostumando com o mundo, voltando aos velhos hábitos, e a gente vai perdendo, abandonando o processo de santificação. A gente acha que ele foi só no começo ali. Quando a gente se converteu, agora eu sou crente, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Agora eu vou para a igreja, faço isso, faço isso. E depois esse processo de santificação, ele acaba se perdendo.
Então a gente tem que ter essa consciência, meu irmão, o mundo, ele jaz no maligno, ele está inteiramente dominado por Satanás. A minha carne, ela é inclinada constantemente para o mal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me santificar. Todos os dias, eu preciso tomar atitudes e rever os meus conceitos todos os dias. Eu preciso jejuar para me humilhar diante de Deus, para me converter diante de Deus. Eu tomei a liberdade de colocar esse tema, né, para a nossa consagração lá. É algo que eu desejo para a minha vida, né? É o Joel 2,12, diz o Senhor, convertei-vos a mim, isso com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Esse é o objetivo que Deus colocou no meu coração, para que haja uma conversão verdadeira, interior, uma mudança que só o Espírito pode fazer, é verdade, mas que nós necessitamos. Isaías 8,13 diz, ao Senhor dos exércitos santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Isso era a ordem de Deus. 77, 13 Salmos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Provérbios 16, 17. O caminho dos justos é, alguém sabe esse? Desviar-se do mal. O caminho do justo é sempre estar se desviando do mal. E o que é se desviar do mal? É santidade. Ele tem que estar sempre se desviando, porque o mal, como eu falei, vai estar sempre à nossa frente. O mundo inteiro jaz no maligno, todas as instituições humanas dominadas pelo diabo para nos levar ao pecado. E junto com isso tem a nossa carne. Então o nosso caminho é esse, sempre estar se desviando do mal, a cada dia, sempre revendo esse processo de santificação que Deus tem exigido das nossas vidas. A santificação, ela era exigida por Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento e vai ser exigida também no futuro. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos em Levítico, capítulo 20, verso 26. Levítico 20, 26. É um assunto que me incomoda e deve incomodar alguns irmãos também, mas é um assunto que Deus, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar, mas é algo que Deus tem exigido de mim, talvez esteja exigindo de muitos irmãos, da igreja como um todo, e o Senhor sempre que separou um povo, Ele exigia santificação, Ele chamava um povo e separava esse povo. Levítico, capítulo 20, verso 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha, eu estou escolhendo vocês como povo. Eu sou um Deus santo. Vocês vão ter que ser santos. Para ficar ao meu lado, vocês vão ter que ser santos. Isso no Antigo Testamento. Vamos lá para 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, verso 15. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. É bom que os irmãos os novos convertidos vão aprendendo a manusear a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso dói meu coração. Não é ser santo nisso, ou na igreja, ou em algumas áreas. Ser santo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então no Antigo Testamento, Deus fala, estou separando vocês, povo de Israel, para serem santos, meu povo separado do mundo. No Novo Testamento, na época da graça, a mesma coisa.
Ó, vocês têm que ser santos porque eu sou santo. A exigência é a mesma. E eu queria ler com os irmãos em Isaías, no capítulo 35, quando o Senhor restaurar todas as coisas, a exigência não vai mudar, ela vai continuar a mesma. Isaías capítulo 35, verso 1. Fala da restauração de Sião, do futuro. Olha que interessante. Vamos começar do 1 até o verso 8. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, e retribuirá Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas rebentarão no deserto, ribeiros no ermo, a areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva e canas e juncos. Aí ele fala, e ali haverá o bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. Então, no Antigo Testamento, Deus exigia a santidade do seu povo. No Novo Testamento, Deus continua exigindo a santidade do povo. E lá, quando Deus fizer a restauração de todas as coisas, quem estiver lá tem que ser santo. É o caminho santo, o caminho da santidade. E eu queria então, a partir disso, definir alguns aspectos com os irmãos do porquê e os passos que nós podemos dar, que talvez nos ajudem a buscarmos mais a santificação. Eu creio que o primeiro aspecto e o mais importante é ter uma revelação, saber que Deus é santo. Eu ter essa concepção clara, Deus é um Deus santo. Eu preciso ter esse conhecimento por revelação de Deus. Eu queria ler com os irmãos Isaías, lá no capítulo 6, quando Isaías teve essa revelação de Deus, quando ele foi chamado para o seu ministério, ele precisou contemplar a santidade de Deus, para ele entender o caminho que ele ia trilhar, e tudo aquilo que Deus desejaria que ele fizesse, seria por meio de conhecer, entender que Deus é santo. Ele teve a visão de Deus, e a visão dos anjos que diziam: santo, santo, santo é o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com as 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. A mensagem que ele ouviu foi essa, quando Deus o chamou: Isaías, tu tem uma missão a cumprir, eu vou te revelar quem eu sou um Deus santo. E os anjos cantavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Leia comigo em Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 4, no verso 8. Quando todas as coisas estiverem findando, a mensagem será a mesma. Apocalipse capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes,
tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, desde o início até o fim, a santidade de Deus é proclamada. Então, essa consciência de que Deus é santo, separado de tudo e de todas, eu creio que é o primeiro passo para nós santificarmos a nossa vida. Deus é um Deus santo, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. O segundo passo, talvez seja Deus santificar a Deus em meu coração. Se eu entendo, tive uma revelação que existe um só Deus, que é santo, santo e santo, sobre tudo e todos, independente do que eu faça, do que eu pense, Ele é santo e o será para sempre. Mas aí, para eu começar o meu processo de santificação, eu tenho que ter essa santificação dentro de mim. Eu vou santificar Deus dentro do meu coração. E como é isso? Eu vou separar Deus. Vou tentar ser bem simples. Eu vou dar o primeiro lugar no meu coração para Deus. Deus vai ser santo dentro de mim. Ele é um Deus santo. Ninguém tira isso, nem muda isso. Santo, santo e santo. Mas agora Ele vai ser um Deus santo dentro do meu coração. Voltamos com essa palavra abençoada aí do pastor Luiz Henrique. E vamos fechar o programa com chave de ouro. Quase fechando, né? Fechando? Não, ainda falta muito, Falta né? uns Ainda tem 30 muita minutos coisa aí, muita conversa. Fechar entre aspas, né? Vamos para o nosso quadro aí de Conhecendo os Irmãos, né? A Carol já esteve aqui, não é verdade, Carol? Já, conhecendo os irmãos novamente, né? Só que agora é conhecendo a voz e vendo também o rostinho, né? Vendo aí quem é realmente a Carol. Antes era só A voz. só a voz, né? E agora não, agora a gente vai poder trazer para os irmãos aí a Carol que vai casar aí futuramente com o Dani. Já assinou lá o contrato, né? Marcou a datinha do casamento. 6 de outubro. 6 de outubro. É no civil e 6 de novembro religioso. É mesmo? Só tô trazendo aqui gente que vai casar. Na outra semana foi o Marcos. Não, vou casar também. Eu vou casar também. A gente vai vendo aí quem vai casar pra trazer, né? Quem sabe, vou trazer o Wagner aqui. Vou casar também. Contagia. Né, o Wagner tem que dar uma casada aí também, não é verdade? Já passou da hora. Benção, cara, benção. Mas e aí? Fala pra gente. Tua conversão, tu era católica, né? Era católica firme. Toda a minha família ainda é católica, né? Foi difícil. Tu era firme? Tu era fiel lá? Antigamente, as meninas lá da escola ficavam perguntando por que de santo, né? Aí eu não sabia responder, falava, porque tem que ter. E virava as costas, né? Mas foi bem difícil a conversão, assim, tirar os costumes, né? Uhum. Eu digo mais os costumes do que o próprio relacionamento com o Senhor, né? Porque eu não tinha nenhum. Na verdade, eu nem conhecia Deus e eu nem sabia, né? E aí, o Daniel que te apresentou? Quando a gente começou a namorar, ele estava afastado. Daniel, pra quem não sabe, um grande cara de pau, namorado. Não. Conhecido como Danny Boy. Ele estava afastado e eu era católica. A gente ficou, acho que uns 3, 4 meses juntos. Só que depois o Senhor começou a incomodar ele, né? Até que chegou um ponto que ele falou que ia terminar. Aí eu comecei, sofri, chorei, acho que foi uma semana, nunca sofri tanto, né? Nunca tinha acontecido isso da maneira que foi. Mas aí tinha uma bíbliazinha lá, católica lá, aí eu peguei e comecei a ler ela, tentando tirar a dor, era uma dor de luto que eu tava sentindo. Tentando tirar a dor que tava dentro de mim, né? E era época de Páscoa, então época de Páscoa sempre mexeu muito comigo. E aí eu comecei a tentar, né, entender o que era esse mundo espiritual, né. Aí eu até coloquei lá no YouTube, sempre tem que falar isso, né. Essa foi boa, né? Eu coloquei lá clássica, no YouTube como orar, né.
Aí tá vendo? Você colocou lá no YouTube como orar. Aí eu falei que ia transmitir a reunião de oração. Aí falaram, como que tu vai fazer isso? Pra que tu vai fazer isso? Tem gente que não sabe. Eu tô te falando. Tem gente que precisa de uma ajuda, não é verdade? Precisa. A gente pensa que oração todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe orar, né? Até assim no nosso meio também. E o engraçado é que eu vi isso de uma criança, né? Na reunião de crianças no sábado. Eu perguntei, e aí, tem algum pedido de oração? Tem orado em casa? Ela virou pra mim e falou assim, mas eu não sei orar, tia. Falei, como assim você não sabe orar, né? Aí eu expliquei pra ela, né? Em modo de criança, né? Só você fechar o olho. Passou pro outro nível, né? Quem tava vendo no YouTube como que ora, agora já tá vendo? ensinando. Cara, nem tinha pensado nessa maneira, né? Como Deus faz, né? Mas aí eu procurei lá no YouTube como orar. Aí eu encontrei lá acho que foi um padre falou de uma passagem. Aí eu tentei fazer aquilo, entrar no quarto. E no início foi muito difícil começar a conversar com Deus, porque eu nunca tinha feito isso. É porque a gente coloca Deus num patamar muito alto, né? Como que eu vou me chegar a Deus? Isso Será é que até ele vai me louco. ouvir? Isso é louco, isso é muito louco. Mas aí depois foi isso, aí o Daniel voltou, aí ele conversou comigo, falou que ia conversar com o líder Mas dele. tu pediu pra mandar ele embora ou pra ele voltar? Não, eu queria que ele só viesse de novo, né? Gente, foi muito doido. Eu vi claramente que foi o Senhor que usou ali a vida do Daniel para me trazer. Porque eu via que com amor não ia ir, né? Uhum. Porque eu tive amigas evangélicas no meu ensino médio. Elas falavam comigo e a palavra não entrava, né? Então o Senhor usou ali o Daniel, o término do namoro, para eu sentir uma dor, para eu começar a querer conhecer o Senhor, né? E o engraçado é que eu sempre ficava revoltada, né? Postava no Facebook, eu não preciso de ninguém, não sei o quê. Só que dessa vez não, dessa vez eu sofri ali, procurei o Senhor, fiquei lá olhando pro céu, as nuvens passando, falei, Senhor. Aí teve um dia que eu falei assim, Senhor, se for para eu me converter, se for para eu me batizar, né? Que eu volte com o Daniel, tentando fazer um acordo com Deus, né? É uma barganha, né? Mas deu certo. Uma barganha, né? Meu Deus. E hoje tá aqui, né? Noiva, casamento marcado com o Daniel. E principalmente, né? Servindo o Senhor aí. E não me vejo longe dele mais. Bênção, né? E aí Deus foi te encaixando, né? Você também estava estudando para se formar, não é? Você estava nessa guerra aí de formatura também. Tinha TCC ainda, né? Você- Lembra quando eu chorei lá na célula? Né? Chorou. Chorei. Gente, eu tava desesperada. Falei, calma, eu já passei por isso. Vai dar verdade. tudo certo. No final dá tudo certo. Já chorei também muito, já fiquei com raiva. Já quis jogar tudo pro alto por causa do TCC. Dá vontade de nunca mais botar o pé naquele lugar. Dá vontade de bater naqueles professores tudo. Verdade. É assim mesmo. Entendeu? Nesse Botei minha nível. esposa pra ficar guardada de madrugada, fazendo TCC comigo. Fez TCC comigo, filho. Fez, pô. Fazia ela ali, tá errado, tá errado. Eu, meu Deus, não pode estar errado. Ela não tá entendendo nada que tu tá escrevendo. Eu falei, não é possível. Tá tudo tão claro na tua mente, né? No papel não, né? Passou por isso também, né, mulher? Na nossa mente o TCC tá perfeito, né? No verdade. papel, né? Não, mas eu quis dizer isso. Mas que não tá dizendo nada disso, não. Tá sendo sério. Aí tu... Possível, mas foi mesmo. Aí eu falei, vai passar, fica tranquilo. O meu passou, né? Passou. Nossa. Tu fez o quê? Se formou em quê? Licenciatura em Ciências Biológicas. Caramba, nem sei o que isso faz. É professora de Biologia. Ah! Obrigado, desculpa a minha ignorância, né? Se eu falasse, pai, eu sou professora de quê? Biologia? Biologia. De biologia, eu ia falar, ok. Né? Então tem que falar tudo. Tem que falar Sofri tudo. muito. Aí é professora de biologia? Só que eu dou aula de matemática para as crianças. Ué, O Senhor que me colocou. isso pode? Pode. Até que série? Da educação infantil ao 5º ano. Ah, é? Fundamental 1. Bacana. E tá lá, assim, envolvida com as crianças, então. É bem interessante essa parte, né? Porque eu tinha um aluno, acho que todo mundo aqui da Ramada de Petrópolis já sabe, o Yuri, né? E aí ele faleceu com essas chuvas. Mas aí antes dele falecer, eu acho que foi um final de semana antes, ele ficava lá na igreja toda hora, tia Carol.
Aí ele virou pra mim e falou assim, tia Carol, volta pra escola. Falei assim, não tem como a tia voltar. Aí ele falou, volta, tá todo mundo lá. Eu falei assim, você tem fé? Aí ele falou, tenho. Eu falei, então hora que a tia volta, né? E eu não tinha contato nenhum com a diretora de lá. Eu tinha passado lá, acho que 2018. A gente tá em 2022. E aí aconteceu aquilo tudo, aquela chuva. Aí, infelizmente, ele e alguns familiares dele foram embora, né? E depois de quase uma semana ou duas, assim, recebo uma mensagem da diretora, né? Perguntando se eu gostaria de voltar a dar aula para a escola, né? E aí foi aquela emoção, chorei mais ainda, porque eu estou chorando, né? E aí eu falei assim, foi Deus, né? O Senhor ouviu a oração do Yuri, por isso que eu vou voltar, né? Então, voltei nesse sentido, né? Nessa fé. Sabia que ia ser difícil, no início foi um pouquinho, mas o Senhor foi curando, né? E agora tem várias batalhas espirituais lá. Tem muita guerra lá, né? Muito, tem Zói, nossa. Milena é tua Líder aí, circuladora, né? Milena que te pegou pra cuidar, né? Foi. E ela ficava lá falando de Jesus. Né? Eu lembro que no início a Milena falou, André, o que eu faço? Fala com ela de Jesus, se ela não quiser, dá só aquilo que ela quer, né? Foi o que eu falei, né? Falei, não invista nela nada além daquilo que ela queira. Dá água só segundo a sede dela, né? Porque você tava em cima do muro, a gente não sabia se você queria Deus. 9 meses. Ela vinha na igreja. Mas eu era fiel nos cultos, mesmo não tô... E eu mas não tinha nenhuma decisão, né? Isso aí, não tomando decisão nenhuma. Eu falei, não. cara, deixa ela dar só o que ela quer. Mas a menina dizia aí, dá só o que ela quer, não fica inventando não. Ela quer isso, dá isso. Daqui a pouco tu fecha a torneira e deixa ela dar os pulos dela. E só interrompendo aqui, mas eu achei interessante, porque eu tenho visões de revelação lá anotada, né? Que as pessoas tiveram assim comigo, eu tive. E teve um dia, a Carol ia até nos momentos de busca. E não tinha tomado a decisão por Jesus ainda, nas nossas vigílias e tal. E o fogo descia, ela tava lá, tá? Ela entendendo tava lá. nada, E teve uma, cara, aquela ali, depois daquilo ali, ela tomou uma decisão. Que um irmão foi o Marcos Vinícius, ele teve uma visão, ele falou assim, Milena, eu te vejo com um abajur na mão e tu tá procurando um lugar pra ligar ele. Mas ele já tá na tua mão. Então, é só tu ligar ele na tomada, ele já tá na tua mão. E era ela, sabe? Essa visão passou uns dias, ela tomou uma decisão. Foi tipo assim, a gente buscava Deus, sei lá, sexta. No domingo, a Carol, eu me decido por Jesus, eu vou entregar minha vida pra Jesus. Eu falei, cara... E também eu acho que Deus, isso cara. foi bom pra... Tu é muito ansiosa, né? E tu queria que ela tomasse a decisão logo. Querido, Deixa ela. Se ela levar 1 ano, 2 anos, o problema é dela. Deixa ela. Ele tem que tomar lá a decisão, né? Tem isso, né? É você que quer que ela tome a decisão, né? Deus já tinha feito a obra. Verdade. Não era... Bom. E aí você tá lá agora trabalhando, dando uma aula de matemática. Joguinhos matemáticos para as crianças, né? Mas eu vejo que o Senhor me colocou ali não por conta da matemática em si, né? Mas eu vejo muito claro, assim, algo espiritual ali, né? Uhum. Que as crianças não se cobrem sozinhas, né? Tem um caso de uma criança lá que fica sendo perturbado por um demônio, né? Que é o tal do amigo imaginário, o Zói. Aí a gente mandou o Zói embora em nome de Jesus, agora o Zói voltou com mais 2, né? Ou seja, agora são 3 demônios ali, né? Insistindo na vida daquela criança. E ele é tão sujo que ele usou a boca da criança para falar que quer me pegar. Uhum. A criança virou pra mim e falou assim, e ele falou que quer te pegar, porque você já viu ele. Então, vejo que é uma batalha bem séria ali, né? Aí eu pedi oração pro pastor Luiz também, aí ele teve uma visão de um cordeirinho com um chifre bem pontudo, né? E o nosso medo é que essa criança se perca, né? Que ela possa até morrer. Uhum. Porque o pastor falou, se esse chifre encostar, mata, né? E essa criança está muito perturbada. Então, eu vejo assim claramente que foi o Senhor que me colocou, que me trouxe de volta para essa escola. E é tanto que essa escola é aqui na comunidade, né? Aonde que é a Ramá, né? É uma missão e tanta, né? A gente tem que entender que Deus não nos dá só profissões, né? Deus nos dá
áreas para atuar, né? Também de maneira espiritual. E eu penso muito sobre isso, né? Às vezes vou na casa de alguém. Outro dia eu fui fazer... Uma senhora me chamou para fazer um orçamento lá para ela e conversar sobre próteses e tal. E aí, no final, eu não fiz nada. Eu orei por ela e vim embora. Ela desabafou, falou. Eu falei, então tá. Então, guarda o dinheiro da senhora, vamos orar. Ela, falei, pô, não tem como. Vamos orar pela vida da senhora e pedir a Deus para fazer e tal. E, bom, a gente tem que entender que Deus é só um caminho, né? Também que Deus encontra, né? Para alcançar outras pessoas, né? Outro dia eu tô sentado com o dentista tá falando, e tu vai falar, pô, mas Deus é assim, fala. E Deus vai te usando, né, mediante a sua profissão, né? A gente tem que crer nisso também. Sim. E eu acho que você tem vivido isso, né, lá no colégio, né? Sim. É uma influência para as crianças, né? E a batalha espiritual é grande, na verdade. E o interessante é que ele me procurou. Ele falou, tia, tem que te falar uma coisa, mas só que é segredo. E tinham várias outras tias lá, né? E ele só falou comigo. Aí eu falei, pode falar. Ele começou a falar sobre a amiga imaginária, e contou a história toda, falou que a avó era espírita. E só comigo que ele falou, né? Então eu vejo que também, ele, mesmo sem ele entender, ele já tem um entendimento espiritual ali, né? Porque ele me procurou, não procurou outras tias ali, né? Então eu vejo que é batalha. É uma guerra realmente espiritual. Mas o Senhor é poderoso, né? É mais forte do que todos eles, Sim. né? A gente tem que crer que o Senhor repreende e lança fora todo mal, todo demônio, todo... E vai crendo que Deus vai dando vitórias e traz vitórias. Amém. Mas é uma guerra, né? Não é na hora que a gente quer, nem do jeito que a gente quer. É uma guerra. Não é verdade, mulher? Verdade. A experiência que a Carol tem lá é sobrenatural, né? Criança agitada, né? Dentro da escola. E ela tem visto, fala um pouquinho também sobre isso, da importância dos pais, né? Que não assumem a sua missão, né? De ali estar protegendo os seus filhos. E o filho acaba sendo... É uma pessoa frágil, né? E sofre esses ataques, né? Uma criancinha, cara. E um demônio já tá ali perturbando. E assim, no nosso meio também, né? Vale a pena destacar isso, né? Como você lá como professora, né? De aulinha também. Lá junto com a Ariana, né? Ariana, Duda e companhia lá, né? Ver que também os do nosso meio, né? As nossas crianças também, né? Elas também são atacadas, né? Portas abertas, né? Coisas que o inimigo usa para atacar realmente as nossas crianças, né? Então você... Uma coisa que eu aprendi com ela, né? Ela me ensina, né? Né? Que ela aprendeu lá no seminário, que foi sobre a criança não se cobre sozinha, né? Espiritualmente. Ela precisa de outra pessoa para cobrir ela, porque ela não tem essa capacidade. Então ela precisa de alguém que esteja ali orando por ela, que esteja ali intercedendo por ela, que esteja na brecha, que esteja ali cuidando dela, que esteja ali guardando ela, porque ela não vai fazer isso. É verdade. E quando não tem essa pessoa, o resultado é esse, né? Do menino lá sendo oprimido, atacado, né? E na igreja também, né? É o que a gente tem visto. É o Ministério de Criança tem que cuidar? Não. O pai e a mãe tem que orar pela criança, não tem como. Ele fez um desenho, né? Fez. Gente, o desenho foi... Na realidade, o que acontece? Ele sempre ficava falando de zóio pra cima e pra baixo na escola. Só que eu nem... Né? Aí teve um dia que o Senhor me incomodou, eu fui, quem é esse zóio? Aí eu sentei com ele, acho que depois de quase 2 meses, aí eu fui lá, quem é esse zóio? Aí ele começou a falar, ele é vermelho, ele tem pé de boi, ele tem chifre, ele tem a voz grossa. Eu falei, o que ele fala pra você? Que quer me matar e matar minha família, né? E aí, quando ele falou isso, aí eu levei um choque, né? Falei, tá bom. Aí o que eu vou fazer? Fui pedir ajuda, né? Fui lá pra Milena, fui lá pra Ariana, pro Daniel, que já estão mais tempo aí no ministério. E a Ariana como autoridade também, né? Aí ela falou, Carol, ora por ele. Só que não tem como orar na escola. Aí só em espírito mesmo, sem aquela coisa de impor a mão. E aí eu fui orando em espírito e aí ela falou também, manda ele com a boca dele falar pra ele ir embora.
Aí eu fui, peguei e fiz isso. E no dia que eu fiz isso, foi no dia que a gente estava indo pro retiro de jovens. Então já tem luta, né? E foi bem interessante que essa criança ficou atrás de mim, com o olho virado assim, parado atrás de mim, né? Aí quando eu vi que ele estava atrás de mim, eu falei, sai daí agora. Não falei pra criança, mas falei, sai daí agora. E aí ele saiu, foi pro meu lado. Aí eu orei em espírito, e depois eu falei, agora você pode sentar. Aí ele foi e sentou. Nisso que ele sentou, eu fui, cheguei nele e falei assim, vamos mandar o Zóio embora agora? Eu falei, vamos. Eu falei, então vai lá, abre a porta. Ele abriu a porta. Eu falei, agora você vai pegar e vai chamar um Zóio aqui. Aí eu falei, cadê o Zóio? Tá do teu lado, tia. Eu falei, amém. Eu falei, agora você manda ele embora. Aí ele falou, vai embora. Aí fala assim, agora fala em nome de Jesus. Ele começou a gritar Jesus na escola. Eu falei, que bom, tá falando o nome de Jesus na escola. Aí ele, em nome de Jesus. Aí eu falei, agora fecha a porta e fala amém. Aí ele fechou a porta e falou amém. E falou, foi embora? Foi. Ficou quase uns 2 meses, né? E o interessante também, que quando ele chegou pra mim pra falar que o Zóio voltou, ele virou e falou que fez um ritual, né? Coisa de criança também. Ele falou que ficou batendo a mão assim o dia todo. E aí ele fez o ritual e o Zóio voltou. Aí eu fiquei assim, tá bom, o Zóio voltou. E aí ele começou a falar. Eu deixei ele falar o que ele queria. Aí ele falou que voltou um também que era verde, que um que falava língua estranha, o outro que não falava nada. E aí ele falou que quando o Zóio aparece para ele, ele fica meio que pálido, né, com a boca branca, e ele fica muito agitado, né? E eu já tive outras experiências com ele antes de perguntar de quem era o Zóio, né? Teve uma vez que ele estava na sala dele, ele saiu da sala dele correndo e foi para minha sala. Só que ele saiu tão transtornado que ele foi até o final da sala e voltou, ficou parado, bufando lá, falou uma coisa que eu não entendi, eu acho que ele falou outra língua, depois ele saiu. Aí depois veio outra professora correndo atrás dele, né? E várias outras coisas, né? Uma agitação. E antes das férias eu já senti que ele estava meio que se afastando de mim, né? Então eu vejo que é o inimigo também tentando afastar ele de mim. Então, como eu aprendi no seminário também, agora eu vou ter que conquistar a confiança dele, para saber o que está acontecendo com ele, para estar orando ali com ele, né? Mas eu creio, se eu falar para ele mandar o Zóio embora, e os 2 amigos, vai ser pior, né? Eles vão embora, né? Mas depois, o problema quando é que a casa voltar? fica vazia, né? E quando voltar? É. Porque era 1, agora voltou e agora são 3. A casa vai ficar vazia e o problema é que a brecha continua aberta, né? Ele não está sendo tratado, ele não está sendo... Ele, pessoas. ele não foi apresentado a Jesus. Jesus não está morando dentro dele. Você repreende o mal, mas o mal não é preenchido, né, com o Senhor, não é preenchido com poder, com o Espírito Santo. Você vai ter que gerar Cristo nele. Você vai ter que apresentar Cristo para ele de alguma maneira. E aí, aonde ele estiver independente, o Zóio não vai ter lugar para morar, né? A pegada é essa. Não é só mandar ele embora, vai resolver. É como um remédio para dor de cabeça, né? Que vai voltar. Porque a gente tem que gerar Cristo, né? Qual é a diferença dele pra gente? O Espírito Santo que habita. Nós não víamos a atuação maligna na nossa vida. Mas isso não quer dizer que ele não estava lá. Uma vez eu estava com uns amigos, a gente fez uma balada lá de Itaipava, né? E fizemos muita besteira. Entramos no carro e viemos. Na Barão do Rio Branco, o camarada veio correndo com o carro. Um amigo que estava comigo começou a gritar dentro do carro. Para. Ele tá lá na curva esperando a gente. Ele tá na curva. Aí o amigo parou, encostou o carro. Falou, cara, tu tá maluco? O que tu tá vendo? Aí ele falou, tem um demônio lá na curva esperando a gente. Não vai, não. A gente tava vindo voado. Ele viu que tinha um demônio lá na curva esperando a gente. O que aconteceu? Na Barão do Rio Branco. Vocês sabem que é o local que tem mais acidentes assim, né? Verdade. E a gente ia bater lá. Carro cheio de maluco, doido, de uma balada que tava correndo na Barão. Bom, o inimigo tá em todo lugar, né? Ele tá aí atuando. A gente que não vê.
E a diferença é o Espírito Santo, né? A diferença é Deus habitando dentro da gente, né? Então, vai ter que gerar nele, né? Da mesma forma que o inimigo está sendo gerado ali, né, tentando brechas, você vai ter que conseguir gerar Cristo na vida dele, de alguma maneira, apresentar o Senhor Jesus. E quando Jesus habitar dentro dele, de verdade, o Espírito Santo, filho, não tem para zóio, não tem para verde, não tem para ninguém. Aí ele mesmo vai mandar ele embora e ele vai. Então, é isso, né? Eu acho que tua pegada é essa, né? Tem que crer que o Espírito Santo habita nas crianças também. E aí não dá brecha para que o inimigo faça morada. Né? É algo que nós descartamos, né? O Wesley tinha essa pegada já, né? O Wesley gostava de cuidar de crianças, ele entendia que deveria cuidar de crianças. Ele fala, olha, pregar para mim é muito fácil, eu quero ver pregar para as crianças. E aí ele fala, cara, quer andar comigo? Quer ministrar onde eu tô, né? Então começa ministrando para as crianças. Se elas conseguirem entender a mensagem, vocês são aptos a andar comigo. Tem que se esvaziar, tem que se fazer entender, né? E a verdade é essa. E Deus é gerado nelas, né? Então, é um caso que você está vendo. É visível, né? Mas a transformação é da mesma forma. Não é que, eu zóio o problema. Não. A partir do momento que o Espírito Santo habitar nele, não tem para zóio, não tem para ninguém. Verdade. Amém? Amém. Vamos falar de casamento, então. Deixa o zóio para lá. Sim. Benção. Em falar de casamento também tem uma experiência bem interessante na escola, né? Que eu passo mais tempo na escola do que, né? E teve um dia não, né? Desde quando eu cheguei na escola, os funcionários pegaram e falaram, você tem quantos anos? Eu, tenho 26. E você vai casar? Eu, vou. E as pessoas do mundo ficam me julgando, né? Fala, você é tão nova, você vai casar, você tem que aproveitar a vida, você tem que sair. Então acabou que eu virei um motivo de piada, de chacota. Aí fala assim, coloca a mão na cabeça dela, vê se ela tá passando mal, vê se ela tá com febre, falando que vai casar, né? Então eu vejo assim, quando um jovem cristão se posiciona, né, pra casar, ele é taxado como bobo, né, que tá perdendo a vida, né? Bom, mal sabe eles que a gente não tá perdendo, né? Na verdade, são os relacionamentos frustrados, né? Exatamente isso. Eles já viveram tantas frustrações e que já não faz muito sentido já o casamento, já não tem peso para eles, né? É sempre assim. Vai perder tempo, vai casar em vão e tal. E outra coisa, né? O diferencial do nosso casamento também é o mesmo, né? É o Senhor, né? Então, o diferencial da nossa vida é o Senhor. Sim. Se tirar Deus disso, tudo já era. Dá ruim, né? Dá ruim demais. O meu relacionamento é prova disso, né? Porque o meu relacionamento antes do Senhor com o Daniel, a gente só brigava. Só brigava. Depois que a gente se firmou, que o Daniel se firmou no Senhor, eu vim pro Senhor, nosso relacionamento é outra coisa. Tanto que a gente vai até casar, né? Amém. Então, assim, tem diferença entre o relacionamento com o Senhor e sem o Senhor. Eu acho que eu e o Daniel, a gente é a prova disso também. Amém. E aí vocês já trabalham junto no mesmo ministério, né? Trabalhando com as crianças também na igreja. É engraçado que o Daniel tem o ministério de criança, né? Ele todo durou lá. Todo, né? Não sei, ele... Cara, o que eu devo fazer? Engraçado que o ministério dele teve algumas revelações, né? Viram ele tipo numa maternidade, sei lá, cheio de criança. E ele, que é isso? Que é isso? Fala, Barão, teu ministério é com criança. Ele, o quê? Como assim? Mas é interessante, ele tem servido aí, né, do jeito dele, né, sem falar, mas tem sido uma bênção, né? Fala pouco, né? Não, ele deve falar muito, né? Fala pouco em público, mas fala bastante também, né? Só em público que ele é muito tímido. Mas é uma bênção e é isso, né? E você faz umas marmitinhas também, né? Tem que voltar. Faz Agora com a novo. escola ficou meio pesado, mas eu quero voltar. Em nome de Jesus. As marmitinhas fit, é isso? Só Aí comidinha saudável? Aí eu monto um cardápio, aí eu disponibilizo para os clientes, eles escolhem as opções, aí eu monto de acordo com o que ele quer. Tem alguns que não comem cebola, tem outros que não gostam de tempero.
Tem outros que têm restrição alimentar mesmo, que não pode comer coisas cítricas, né? Molho de tomate, não pode comer vinagre, limão. Aí é tudo mais específico para cada pessoa. Benção. Mas agora com colégio, né? Só colégio. Tá difícil. Mas vai dar certo. Recapitulando aí, o casamento é pra quando? Tem 2 datas. No civil é 6 de outubro e no religioso é 6 de novembro. Benção. Varoa vai estar lá? Vou. De verde e menta. Fui Vai lá lá, até madrinha? assinar como testemunha, É. gente. Que responsabilidade. Caramba. Olha só, falei, Daniel, olha bem o que tu tá fazendo, hein? Eu sou testemunha. Ó, vou Benção. pegar no teu pé. Vai ficar de gente. madrinha lá, irmã? Vou. Ih, meu Deus. Que coisa. Ela não deixou eu ficar fora dessa, não. Também nela não deixou. Se ela te deixa, tu passa até mal. Poxa, cara, eu não entendo. Cara, não entendo ela, sabe? Agora vai mesmo, casar. gente, sou toda chata, toda ruim, Ficar tudo. chorando aí. Tem que Mas colocar, né, Carol? Senão ela chora, né? Mas é benção, né? Alegria a gente ver aí um casal, né? Se unindo, né? A gente viu, acompanhou o início da Carol, Daniel também, né? Que Deus fez na vida deles e a gente só tem que agradecer a Deus mesmo, se alegrar com eles, porque foi Deus, né? Foi Deus. Foi Deus, né? E é bênção. E eu falei, Daniel, ó, tu vai cuidar bem dela, senão eu vou te dar 2 tapas nessa tua cabeça. Daniel rápido pra caramba. Pode deixar ela cuidar, mano. Ó, ao vivo aqui, falando Ao pra vivo. você, varão. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, então, fazer essa oração. De repente, você que tá com uma criança aí com problemas, né? Fica a experiência, muita coisa boa aí, um contado, Deus agindo e usando a irmã na profissão, naquilo que chamou para fazer. E mediante a capacitação humana também, Deus vai expandindo o reino dele, levando a outros lugares e usando, né? O importante é que Deus nos use aonde ele nos colocar. Amém. Amém? Vamos orar então? Pedir ao Senhor que abençoe e possa edificar os nossos irmãos esse bate-papo aí. Quer fazer essa oração? Pode ser? Amém. Amém? Amém. Amém, Senhor. Te agradeço, Pai, por esse bate-papo, Senhor, essa conversa, Senhor, que foi bem produtiva, Senhor. E espero não ter falado nada além, Senhor, e que tudo que foi falado aqui sirva para alguém, Senhor, que seja uma experiência, seja um alerta, um aviso, Senhor, e que para os jovens seja algo também que mostre que eles também que vão poder passar por isso, Senhor, mas que a gente possa se manter firme na nossa decisão, principalmente pelo Senhor e no que a gente for fazer em nome do Senhor, né, Pai? E que todos, Senhor, sejam abençoados, todos possam estar gostando e edificando, Senhor, com esse programa, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ter edificando sua fé? Sim. Então fique aí com edificando a sua fé. Até o próximo programa. Paz. Paz. Amém. Paz, irmãos, eu sou o Marcos Vinícius, da comunidade Ramate de Petrópolis. Quero contar um testemunho para edificar a sua fé. Eu estou numa firma há 10 anos, né? Mas antes de estar nessa firma, eu trabalhei numa outra. E eu lembro que chegou o dia de eu ser demitido nessa firma. E o meu patrão chamou para conversar. E aí ele comentou comigo, né? Que o serviço estava fraco e ia me desligar. E aí eu lembro que essa firma que eu estou hoje, eu já tinha entregado um currículo lá há muito tempo. E aí eu lembrei só desse currículo, né? E na hora que ele tava falando comigo, me veio à mente, eu lembrei, dentro de mim, né, em espírito, eu falei assim, Senhor, a Verne poderia me contratar, que é a firma que eu tô hoje. E aí eu lembro que na hora, o meu telefone tocou, eu atendi, perguntei ele se poderia atender, eu atendi, era a Verne, me chamando para uma entrevista. E eu tô lá há 10 anos. E eu quero contar esse testemunho, né? Conto para edificar a tua fé, porque eu só pensei e Deus ouviu a minha oração, né? E a Bíblia fala disso, que antes da palavra vir a boca,
o Senhor já sabe, né? Então, para edificar a sua fé, às vezes está numa situação de aperto aí e talvez, né, vivendo desemprego, creia no Senhor. Deus pode te honrar, ouvir as suas orações e abrir uma outra porta de emprego para você. Amém?